O jejum e sua sagrada conexão com a Bíblia. Desvendaremos as camadas dessa prática milenar, explorando como o jejum não é apenas uma abstinência, mas uma ponte para uma intimidade mais profunda com o divino. Cada detalhe deste vídeo carrega a chave para desbloquear uma compreensão mais íntima da sua jornada espiritual. Por isso peço que fique atento, absorva cada palavra e permita que a mensagem transforme seu interior. Não esqueça de deixar o like, inscrever, compartilhar com amigos e familiares e, claro, acompanhar até o fim para uma experiência completa. Seu engajamento nos ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Então junte-se a nós nesta jornada transformadora. O jejum é uma prática espiritual profundamente enraizada nas tradições judaico-cristãs. Um ato de fé e devoção que transcende a simples abstinência de alimentos. Este ato sacrificial é um meio pelo qual os fiéis buscam uma conexão mais profunda com Deus, expressam arrependimento e preparam o espírito para receber revelações divinas. A seguir, exploramos o jejum conforme retratado nas Sagradas Escrituras. Esta prática é mencionada em várias partes da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, refletindo sua importância na vida espiritual. Desta forma, iremos abordar algumas das passagens bíblicas sobre o tema. Mas antes disto, lembre-se, não estamos incentivando o jejum. Apenas estamos abordando o tema do ponto de vista religioso e segundo consta na Bíblia. É importante ressaltar que o jejum nem sempre é adequado para todas as pessoas e pode representar riscos para certos grupos, como crianças, mulheres grávidas, pessoas com certas condições médicas e aqueles com histórico de transtornos alimentares. Antes de iniciar qualquer prática de jejum, é aconselhável consultar um profissional de saúde para garantir que seja seguro e adequado para você, e também para indicar qual seria a melhor modalidade de jejum, caso ele autorize, pois existem várias formas e espécies. O jejum é uma prática de abster-se de comer por um período de tempo determinado, e jamais ficar sem comer o tempo todo inteiro. No contexto bíblico, o jejum é frequentemente visto como uma forma de purificação, uma expressão de luto, arrependimento ou busca mais profunda por orientação espiritual. Na Bíblia, encontramos numerosos exemplos que ilustram seu poder e propósito, como quando Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Ele não estava simplesmente abstendo-se de comer por uma questão de disciplina física. Este período de jejum foi um ato de total entrega e dependência de Deus, preparando-o espiritualmente para receber uma das maiores revelações divinas, os 10 Mandamentos. Moisés, em sua solidão e jejum, simboliza a busca do crente pela face de Deus, mostrando que, às vezes, precisamos nos distanciar das distrações mundanas para focar no que é eternamente significativo. Da mesma forma, Jesus Cristo, ao jejuar por 40 dias e noites no deserto, demonstrou a importância do jejum como preparação para os desafios do seu ministério. Esse período não foi apenas uma prova de resistência física, mas uma afirmação de sua dependência do Pai Celestial, fortalecendo-o espiritualmente para a missão que tinha pela frente. O jejum de Jesus no deserto nos ensina sobre a necessidade de fortalecer nosso espírito contra as tentações e desafios da vida, enfatizando que a verdadeira força vem de Deus. Em Jonas 3:5-10, a história do jejum em Nínive, conforme relatada no livro de Jonas, é um dos exemplos mais poderosos sobre o impacto do arrependimento e da mudança de coração na Bíblia. Após a relutante pregação de Jonas, os habitantes de Nínive, desde o maior até o menor, adotaram o jejum e vestiram-se de saco como manifestações externas de um profundo arrependimento interno. Este evento nos revela compreensões profundas sobre a natureza da misericórdia divina e o poder do jejum como expressão de contrição sincera. A resposta de Deus ao jejum e ao arrependimento dos ninivitas é um testemunho de sua misericórdia e compaixão infinitas. Apesar de Nínive ser uma cidade conhecida por sua maldade, Deus escolheu perdoá-la diante da genuína demonstração de arrependimento de seus habitantes.
Esse episódio enfatiza que não há pessoa ou cidade além do alcance da redenção, desde que haja um coração contrito e um espírito disposto a mudar. A história do jejum em Nínive serve como um lembrete poderoso da importância do arrependimento genuíno e da disposição para mudar nossas ações. Ela nos ensina que, independentemente da gravidade de nossos erros, a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se aproximam dele com corações arrependidos. O jejum, acompanhado de uma verdadeira mudança de coração e ação, é uma expressão significativa de nossa vulnerabilidade e necessidade de Deus. O ensinamento de Jesus sobre o jejum em Mateus 6, 16, 18 é fundamental para compreender a natureza íntima e pessoal dessa prática espiritual. Neste trecho, Jesus não apenas reconhece o jejum como uma prática válida, mas também redefine sua finalidade e método, enfatizando a importância da motivação correta por trás do ato. Ele instrui que o jejum deve ser realizado de maneira discreta, mantendo a prática como um segredo entre o indivíduo e Deus. Isso destaca o jejum como um ato de devoção pura, livre de qualquer desejo de aprovação humana, voltado exclusivamente para o fortalecimento da relação pessoal com o divino. Ao colocar o foco na intenção por trás do jejum, Jesus o eleva a uma disciplina espiritual capaz de fortalecer a fé do praticante. O jejum, conforme ensinado por Cristo, serve como um lembrete poderoso de nossa dependência de Deus, não apenas para as necessidades físicas, mas também para as espirituais. Ao abster-se voluntariamente de alimento, o crente expressa uma fome e sede mais profundas pela justiça, pela presença e pelas promessas de Deus, reafirmando que a verdadeira vida e sustento vem da palavra e do Espírito de Deus. Em Esther 4,16, relata que ela mobilizou um jejum coletivo entre os judeus de Suzã antes de se apresentar diante do rei Assuero, Xerxes. É um dos mais emocionantes exemplos de jejum para intercessão encontrados na Bíblia. Este episódio destaca a união, a fé e a dependência completa do povo judeu em Deus diante de uma circunstância desesperadora. Esther decidiu organizar um jejum por várias razões cruciais, todas emergindo de uma situação extremamente perigosa e desesperadora para ela e para o povo judeu em Suzã. A trama contra os judeus, orquestrada por Amã, um alto oficial do rei Assuero, Xerxes, colocou-os em risco de extermínio. Esther, embora rainha, estava em uma posição delicada, pois intervir significava arriscar sua própria vida, já que se apresentar ao rei sem ser convocada poderia resultar em sua execução, a menos que o rei a acolhesse favoravelmente. A decisão de Esther de jejuar antes de se apresentar ao rei destaca sua compreensão da gravidade da situação e da necessidade de intervenção divina. Na Pérsia antiga, aproximar-se do rei sem ser convocado poderia resultar em morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro como sinal de aceitação. Esther reconhece que, além de coragem e estratégia, ela precisa do favor divino para salvar não apenas a si mesma, mas todo o povo judeu do genocídio planejado por Amã. Após o período de jejum de 3 dias, Esther vestiu suas vestes reais e foi até o pátio interno do palácio diante do rei. Contrariando as expectativas, o rei estendeu o seu cetro de ouro para Esther, um gesto que simbolizava que ela tinha permissão para se aproximar e que sua vida seria poupada. Esther então convidou o rei e Amã para 2 banquetes que ela havia preparado. Foi durante o segundo banquete que Esther revelou sua identidade judaica ao rei e expôs a trama maligna de Amã contra o seu povo. O rei Assuero, enfurecido ao descobrir o plano de Ramã para exterminar os judeus, incluindo sua própria rainha, ordenou que Ramã fosse executado na forca que ele havia preparado para Mordecai, o tutor de Esther, e uma figura central na história que havia anteriormente desvendado uma conspiração para assassinar o rei. Como resultado da coragem e astúcia de Esther, o rei Assuero emitiu um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem contra qualquer força que tentasse atacá-los no dia planejado para sua aniquilação. Isso levou à vitória dos judeus sobre seus inimigos em todo o Império Persa. A história culmina com a instituição da festa de Purim,
uma celebração da libertação dos judeus que é observada até hoje. A história de Esther é uma poderosa demonstração de fé, coragem e a intervenção divina na história humana. Esther e Mordecai, seu conselheiro e protetor, são lembrados por sua astúcia, bravura e profunda fé em Deus, que os guiou através de uma situação extremamente perigosa para a salvação do seu povo. O jejum, neste contexto, é uma expressão de fé absoluta na proteção e provisão de Deus. Ao se abster de alimento e bebida, os participantes expressam uma dependência total de Deus, reconhecendo que a salvação verdadeira e a segurança vêm dele. A resposta divina ao jejum e às orações de Esther e seu povo é evidenciada pela sequência de eventos que não só salvam Esther da morte, mas também resultam na preservação do povo judeu. Em 2 Crônicas 23, então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. É uma demonstração notável da fé e liderança do rei Josafá diante de uma crise iminente. Quando Josafá, rei de Judá, foi informado de que uma grande coalizão de exércitos, incluindo os moabitas, amonitas e outros, estava marchando contra ele, sua resposta foi imediatamente recorrer a Deus em busca de orientação, proteção e intervenção divina. A situação enfrentada por Josafá era desesperadora. A coalizão de forças inimigas era tão poderosa que a derrota parecia quase certa aos olhos humanos. Em vez de se render ao medo ou tentar encontrar uma solução militar por conta própria, Josafá escolheu buscar a ajuda do Senhor. Esta decisão reflete uma profunda fé na soberania e no poder de Deus para salvar seu povo, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. O povo de Judá atendeu ao chamado de Josafá, reunindo-se em Jerusalém para jejuar e buscar ao Senhor. Josafá liderou o povo em oração, humildemente confessando a impotência de Israel diante de seus inimigos. A resposta de Deus à oração e ao jejum veio através de Jaziel, um levita, que profetizou que a batalha não seria de Judá, mas de Deus. O Senhor instruiu Josafá e seu povo a não temerem e a se posicionarem para verem o livramento que ele lhes daria. No dia seguinte, Josafá liderou seu povo ao campo de batalha, não para lutar, mas para adorar e louvar a Deus. Milagrosamente, as forças inimigas voltaram-se umas contra as outras, resultando em uma grande vitória para Judá, sem que precisassem lutar. O jejum, conforme retratado na Bíblia, é uma prática espiritual profunda, que transcende a mera abstinência de alimentos, servindo como um meio de expressar fé, humildade e dependência de Deus. Desde o Antigo até o Novo Testamento, o jejum é apresentado como uma resposta a momentos de crise, um ato de arrependimento, uma forma de buscar orientação divina e uma preparação para missões importantes. Obrigado por assistir. Esperamos que tenha sido enriquecedor. Não esqueça de explorar outros vídeos nossos, compartilhar com amigos e se inscrever no canal Os Ensinamentos para mais conteúdo inspirador de fé e aprendizado. Tenha uma semana abençoada e até ao próximo vídeo.